tive o prazer aí, estava caminhando com o Fernando hoje, e a gente conversa sempre falando dos tops da semana. Fiz um comentário sobre isso mais aprofundado, mas uma das coisas top que aconteceu na semana passada, na quinta-feira, que eu fui no TEAR aqui em Teresópolis, tem uma fundação aqui, e tem uma atividade de TEAR que tem muitas mulheres, principalmente mulheres, né? Acho que não tem nenhum homem ali, que tem uma sala que faz o tear e a produção de tear, de artesanato. E eu entrevistei 4 pessoas com 80 a mais, 4 mulheres com 80 a mais, e completando com as 4, 7 entrevistas. Eu entrevistei 6 mulheres e um homem com 80 a mais. E foi muito interessante. O artigo de hoje é sobre isso. O que eu tenho visto, o que eu tenho aprendido, o que eu já li sobre essa questão e o que a gente pode refletir. Mas antes disso, queria fazer um parênteses, que eu estou tendo muito prazer, né, a abrir aí um ciclo de avaliação da escola e de pedidos de depoimentos. E eu já tenho o do Wagner, já tenho o do David e eu já tenho o da Carla. A Carla é bimodal exógena e o Wagner e o David são bimodais endógenos, estão dentro da escola. E o que eu acho que é interessante refletir é que dentro do que a gente chamou aqui na ciência de ambientologia, nós temos 2 ambientes hoje de produção de teorias. Você tem a ambientologia tradicional e a nova ambientologia, uma ambientologia mais descentralizada, que é o caso da Bimodais, né? E isso acontece sempre que nós temos uma revolução de mídia, quando a gente tem uma revolução civilizacional, a gente desenvolve modelos de produção científica, né, de produção da ciência, de uma determinada maneira, mas há uma necessidade de upgrade. Por exemplo, a necessidade de algumas ciências deixarem de existir para surgirem outras ciências de uma maneira diferenciada. Isso aconteceu no final lá no Renascimento grego, aconteceu no Renascimento pós-Idade Média e está acontecendo agora nesse Renascimento digital. A gente está criando espaços alternativos e focados, geralmente, né, quando a gente está falando, e aí eu não estou falando de produção de tecnologias ou de ciências que precisam de laboratório, mas principalmente das ciências que são basicamente ideias, que dependem muito das pessoas, de uma forma diferente de pensar. Então a gente criou a Bimodais. Aí eu tenho um depoimento aqui do Wagner, né, que ele diz, abro aspas para o Wagner, o que gosto bastante é que os assuntos vão variando e a gente tem uma informação diária, pílulas diárias de provocação. Assuntos novos que vão entrando e provocando a gente todos os dias. Esse é o depoimento do Wagner. O David, né, já coloca a questão do pensamento fora do tradicional, né? E aí diz, na Bimodais, a visão de mundo em termos de digital, principalmente inovação no geral, você vai estar com outro chip. Você até tem que dosar para não assustar as pessoas do seu ambiente de trabalho, porque a pessoa começa a pensar de forma bem diferente e aí ele entra. Aí a Carla destaca, né? Bimodais, abro aspas para Carla, oferece uma luz nesse caos da economia, da atenção que vivemos atualmente, quando a internet é boa e ruim ao mesmo tempo. A gente procura aqui solidez e tal. Então, estou pedindo para as pessoas, tanto os bimodais endógenos quanto exógenos, me manda, estou produzindo um vídeo e colocando esse vídeo numa página da Bimodais, falando desses processos. Bom, dito isso, vamos falar aí dos 80 a mais. Um livro que eu gostei bastante, né, que a gente viu aqui no 80 a mais, foi um livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, que foi um certo guia, né, em que ela vai falar, e isso aí é uma coisa que eu percebo nas entrevistas, né, que existe uma tendência
a metáfora que ela cria, que eu achei bem interessante, é que todos nós sabemos que vamos para o deserto do Saara. E ela fala da mais idade e ir para o deserto do Saara. No deserto do Saara faz muito calor de dia e muito frio à noite. E as pessoas não se preparam para o calor e o frio. E aí chegam e começam, pô, mas está muito quente de dia. Mas você não sabia que ia estar quente? Você não sabia? Então, o que acontece? A gente leva a vida, de maneira geral, a gente leva a vida no Zeca Pagodismo. O Zeca Pagodismo é, no fluxo da mente primária, a gente não trabalha muito com a mente secundária. A mente secundária, ela tem a característica, a possibilidade de pensar no médio e longo prazo. Então você tem que se preocupar, né, em que você possa chegar com mais de 80, com condições de se bancar, não depender dos filhos, não depender de alguma coisa, porque você tem que se bancar, você tem que, né? Eu tenho visto aí com 64, o que acontece? Os remédios vão começando a fazer parte da sua vida, você começa a ter necessidade de tomar remédio. No caso dos homens é a próstata, no caso das mulheres são outros problemas. Então você começa a ter que tomar remédio. E aí remédios nem sempre são baratos, né? Você começa a ter a necessidade de ter um plano de saúde. Os planos de saúde nem sempre são baratos. E aí você então começa a ter que encarar toda essa situação, né? Eu tive aqui um senhor que já precisava operar, né, da próstata, e ele foi para o SUS. Pô, a batalha que ele teve para operar foi uma África. E às vezes os próprios planos de saúde também são muito burocráticos. Então isso tudo vai exigir do cara uma certa preparação para você dizer, cara, eu tenho que chegar lá podendo pagar um plano de saúde interessante. Então, a preocupação, né, com a grana, isso tem que ser coisa de longo prazo. Eu não posso dizer que fui um cara que sempre estive preocupado com esse longo prazo, etc. Tal. Mas também não fui um cara totalmente despreocupado. Então não acho que eu posso bater palma para mim em relação a isso. Mas acho que a gente tem, se você está com 30, 40, 50, né, se preparar para isso. Então, isso foi uma coisa. Essas pessoas 80 a mais que eu entrevistei, eu tenho feito assim, eu tenho feito uma seleção de pessoas que estão com 80 a mais bem, gerando, né, não estão naquele mau humor, não estão carrancudas, não estão rabugentas. Eu pergunto, né, eu vejo o humor e tal, e a partir do humor eu vou vendo que as pessoas estão bem, etc. Tal, papá. Mas todas elas falam, bom, e aí, o que você recomenda? Atividades, né, de saúde, atividades física e mental. Show de bola. Mas tem uma coisa que eu acho que é interessante, que eu acho que são algumas reclamações que estão vindo, que é o seguinte, e isso aí você vai na investigação pegando. As pessoas vão perdendo amigos e parentes, porque nem todo mundo consegue chegar ao 80 a mais. O 80 a mais tem aí um dado que é importante, que é genético. Tem gente que não se cuidou e chegou a 80 a mais na base da genética. Meus irmãos morreram todos com 80 e tantos, meus pais morreram acima dos 80, os meus tios morreram acima dos 80. Então, a característica genética é aquela coisa, né? Minha mãe, por exemplo, morreu de câncer do intestino, meu tio morreu de câncer do intestino. Então, câncer do intestino na minha família é uma preocupação. Tanto ano que vem eu vou fazer colonoscopia. Para prevenir, de 3 em 3 anos eu faço. E é uma característica da família. Com quantos anos morreram os seus parentes? Então você já tem uma certa facilidade. São essas pessoas que acabam chegando a 100, assim, 95, 90. Por quê? Porque tem o benefício genético. Mas além do benefício genético, tem o benefício do esforço de cada um. E do ambiente também que a pessoa vive. Se a pessoa vive naquele ambiente, todo mundo bebe, todo mundo fuma, etc, etc, ele bebe, ele fuma, ele não vai chegar aos 80 a mais.
Eu, inclusive, digo que eu acho que existe, no geral, né? Eu vou chamar de suicídio progressivo, suicídio inconsciente progressivo, que é o seguinte, e aí eu vejo aqui, né? As pessoas, tem um senhor que eu vejo, né? Ele tem, você vê claramente pela cor da pele dele, ele já tirou uma perna, provavelmente aquela perna ali foi um problema ali de bebida e de cigarro, e ele continua fumando e continua bebendo. Então, na verdade, o que ele tá explicitando? Ele está promovendo um suicídio progressivo. Ele não está afim de levar a vida dele além. Então, ele já está naquele processo de suicídio progressivo. Beleza. Mas se você está afim de estender, e aí eu acho que tem um pouco isso, né? A falta de motivo. Se você não tem um projeto, e aí vem aí na existenciologia vem a ideia do Ikigai, o Ikigai, que ele incentiva? Né? Uma filosofia em que você procura um propósito. E aí eu fiz uma divisão nesse artigo de dois tipos de 80 a mais, de velhices. A velhice incremental e a velhice disruptiva. A velhice incremental, e aí eu vi isso lá no tear, as pessoas estão ali fazendo criatividade, ali fazendo o seu tear, fazendo coisas novas, fazendo coisas diferentes, né? Colocando a cabeça para funcionar. Tem muitas pessoas que faziam tricô e cuidavam do tricô e estavam ali botando a mente ativa, mas necessariamente não estão produzindo com mais idade uma disrupção, não estão produzindo, sei lá, livros, construindo música ou fazendo literatura, o que talvez seja um a mais, porque a pessoa continua achando que está criando coisas novas. Mas independente disso, e aí também tem a ver com a genética mais incremental, é fundamental que essas pessoas possam continuar nesse processo de produção. Outro aspecto que eu acho que é fundamental, e aí voltando a esse papo, né, das pessoas ir perdendo amigos e parentes, eu percebi claramente uma certa depressão. Muita gente ali, apesar de tudo, sentiu um pouco uma depressão. Por quê? As pessoas foram morrendo e a capacidade de uma pessoa com 70, 80 anos fazer novas amizades é difícil. Né? E aí eu acho que existe aí uma oportunidade. Uma oportunidade para a gente refletir, para os empreendedores refletirem, e dentro, até possivelmente, né, deve existir, né, bastante isso, aqui em Teresópolis eu não conheço, mas grupos de atividades dos 80 a mais, ou de 70 a mais, né, em que você vai reunir as pessoas, tipo velhinhos anônimos, ou 80 a mais anônimos, ou idosos anônimos, em que as pessoas vão se reunir para falar dos seus problemas. Homens podem se reunir para falar dos seus problemas específicos, mulheres podem se reunir para falar dos seus problemas específicos, homens e mulheres podem se reunir para falar dos seus problemas específicos, né? E aí trocar, partilhar. A ideia da partilha vem dos cristãos primitivos, lá de trás, que quando chegou um determinado momento, a igreja falou, opa, não, chega de partilha, das pessoas falarem dos seus pecados, vamos agora criar o confessionário. E aí o AA e todo o movimento dos grupos de mútua ajuda trouxeram de volta a ideia das partilhas. As partilhas já existiam no passado, partilhas de pecado, partilhas de problema, partilhas de experiência. E eu vejo que uma das coisas assim, talvez seja a minha primeira grande constatação desse projeto Mente Centenária, da entrevista dos 80 a mais. Eu percebo que apesar das pessoas estarem ali com a família, etc., etc., existe uma grande necessidade de troca para falar das experiências, etc. E uma outra coisa que eu acho que é interessante, que nesse projeto poderia ter, claro, você vai falar dos problemas e de repente você pode ali naquele grupo, você pode dizer, pô, tem uma galera aqui da poesia, tem uma galera aqui da literatura, tem uma galera aqui do tricô, tem outra galera aqui do tai chi, sei lá. E aí então os grupos podem ir se formando, né? Porque às vezes a pessoa vai para um grupo que tem muita gente, pode ser legal e tal, mas
E esses grupos podem ter 60, 70, 80, sei lá. E aí, então, a partir dali, você pode ir colocando e trabalhando em cima disso, para evitar essa sensação que eu tive, que as pessoas sentem um pouco... E aí, como ela não vai olhando para o lado, não tem mais ninguém, ela vai falando, cara, acho que está chegando a minha hora, porque, pô, com quem que eu vou conversar? Com quem que eu vou bater papo? Então, eu acho que essa é a constatação em relação a isso. A nossa querida Arantes, quando ela fala do livro dela, o livro dela, se vocês querem uma recomendação legal de livro, é Para a Vida Toda Valer a Pena Viver. Para a Vida Toda Valer a Pena Viver. Pequeno manual para envelhecer com alegria. Aí ela se pergunta, e se sabemos desde sempre que vamos envelhecer, como explicar o fato de não nos prepararmos para isso? E aí eu digo, a gente não se prepara porque a gente é conduzido, de maneira geral, se não houver um esforço, pela mente primária. A mente primária é do curto prazo. Ela não permite que a gente coloque, essa reflexão. A frase dela que é muito boa, que ela diz, a vida é uma condição sexualmente transmitível, incurável, progressiva, podendo levar a diversas incapacidades e em 100% dos casos termina em morte. Eu até fiz um poema, outro dia eu falei sobre ele, que quando a gente nasce, alguém diz, você é julgado e condenado impreterivelmente à morte. Então, o grande barato de nascer, que você já é condenado a morrer. Então, como é que você morre bem? Como é que você passa os últimos anos bem? E aí vem toda essa discussão e é por causa disso que eu estou muito empenhado em conversar com os 80 a mais para ver o que a gente pode aprender com eles. Vamos a algumas frases aí do Nepô. A principal síntese do que aprendi nas 7 entrevistas que já fiz para esse projeto Mente Centenária é a seguinte: mantenha sua mente e seu corpo ativos. Um dos principais problemas de quem chega aos 80 a mais, por outro lado, é o isolamento ou de parentes, ou de amigos, ou dos dois. A criação de hábitos saudáveis de alimentação, do sono, dos exercícios físico e mental, das atitudes de prevenção da saúde, precisam virar hábitos bem antes dos 80 a mais. E a frase aqui, para fechar, do Soren Kierkegaard, é a seguinte: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas deve ser vivida olhando-se para frente. Ou seja, compreensão do passado, mais projeção para o futuro. É isso. O que vocês dizem? Bom, pessoal, pedindo aí então a contribuição de vocês para vocês fazerem principalmente o pessoal que é bimodal exógeno, que acompanha a escola, que se aproveita aí, seja nos áudios, seja no texto do que a gente vem produzindo, me manda aí um depoimento, pode ser texto, pode ser áudio, pode ser vídeo, uma coisa curta, depois eu aqui administro, E eu estou produzindo esses vídeos, estou produzindo os áudios, estou colocando lá, porque a gente vai entrar agora na 13ª imersão, completando 7 anos de escola, entrando no 7º ano, e aí a gente quer trabalhar com vocês nesse processo, ajudar as pessoas, porque o que acontece? Uma escola como a Bimodais, o perfil do nosso cliente é um perfil muito específico. Nesse momento agora, as pessoas querem muito oba-oba, muita fumaça e pouco fogo. Então, o cara que quer fogo é pouca gente. Então, para chegar a essas pessoas, os depoimentos são fundamentais. Então, eu vou pedir a vocês, manda um depoimento. Pô, olha aí o meu depoimento. Aí grava um vídeo, ou grava um áudio, e aqui eu faço uma edição e começo a divulgar. Agora, toda vez que eu for nos artigos produzidos, eu vou colocar os depoimentos para a gente poder trabalhar e poder divulgar mais e mais a escola, que é um projeto super bacana, fazendo parte aí dessa 3ª renascença civilizacional que a gente está vivendo. Bom, é isso. Conto com você.